Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você já se envergonhou do Evangelho? Quando olhamos para esse texto, irmãos, o testemunho a respeito de Jesus implica desde a encarnação do Verbo. O desafio de viver uma contracultura, desde a encarnação do Verbo, o mundo helenizado por onde Paulo caminhou, anunciando Cristo Salvador, o desafiava a viver contra a cultura daquele tempo. Hoje não é diferente. A falta de sentido dos valores vividos e proclamados por Jesus em nossa sociedade secularizada também nos torna deslocados. Muitos se intimidam. Outros tantos optam por uma vida religiosa que transita, que negocia com valores, com princípios bíblicos e éticos. Transitam entre a piedade, o conhecimento de Deus, o conhecimento do Evangelho e a vida secular. Negociam, transitam, sem nenhuma diferença com os valores esboçados pelo Evangelho que ele diz crer. Pelas mentes que dizem ser de Cristo. Irmãos queridos, sendo assim, viver um Evangelho verdadeiro, irmãos, esbarra na superação da alienação. Implica na vergonha e no deslocamento que a vida com Deus, vivida integral e testemunhalmente, provoca. Uma vida com Deus requer de nós, irmãos, princípios, valores. Muita gente não tem vergonha de ir à igreja, de ser da igreja, de falar de Deus, mas tem vergonha do Evangelho nesse tempo de valores negociados, de prosperidades superficiais e descompromisso. Mas viver o Evangelho integralmente nos desafia, e daí a vergonha, nos desafia. Aí contra toda a secularidade que vivemos no mundo atual, como Paulo viveu no mundo helenizado. Quando olhamos, irmãos, para esse texto, nós vemos que uma questão fundamental em nossos dias é a nossa posição como homens de Deus, mulheres de Deus diante de Jesus, no desafio de viver esses valores que esse Jesus que dizemos crer pregou em sua palavra.
valores éticos inegociáveis. Nós olhamos e vemos, irmãos, envergonhar-se do Evangelho não é meramente, irmãos, ter vergonha de assumir alguém ou alguma coisa. O verbo aqui expressa uma sensação dolorosa. Sentimento de perda de status por causa de uma ocasião particular. Queridos irmãos, quando olhamos lá em Lucas, capítulo 9, versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória do Pai e dos santos anjos. Envergonhar-se de Jesus, irmãos, envergonhar-se do Evangelho, tem dois aspectos. O primeiro aspecto, irmãos, que nós vemos aqui nesse texto, as ações de Jesus, vistas superficialmente, como meramente miraculosas, são revolucionárias. Nós olhamos e vemos, irmãos, Jesus com a sua intervenção no mundo, de uma realidade de mundo. Aquele homem paralítico que era pecador, Jesus perdoa e aquele paralítico começa a andar. O que salva aquele indivíduo, irmãos, não é andar, ver, ouvir ou ser curado da sua lepra, mas ter fé. E a fé é que salva o que é curado. Não há cura, segundo disse o nosso querido Brian. Irmãos queridos, então nesse caso, há grande constrangimento, irmãos, não no milagre, mas em compreender o milagre como libertação espiritual e local. É essa libertação que não há compreensão no mundo, e esse mundo rechaça os que compreendem essa transformação, essa cura. É essa libertação, é essa transformação que é rechaçada. Ela foi rechaçada no passado, é rechaçada no presente. Quando as pessoas dizem que a Bíblia, só idiota acredita. Que a Bíblia é conto da carochinha. Essas verdades constrangem o ego do homem ao ponto dele rechaçar essa libertação, tanto no passado, no tempo de Paulo, como no presente. A sobrenaturalidade de Deus agindo no meio humano, isso rechaça esse que crê desse mundo secularizado. Mas existe um outro aspecto, envergonhar-se das palavras do ensino de Jesus. Tem a ver com a profundidade, tem a ver com o caráter revelado da sua instrução. O caráter desse que instrui, desse que fala através do Evangelho, desse que transforma por meio da pregação da sua palavra. Ah, queridos irmãos, quando nós olhamos aqui ao tratar do homicídio, a causa não é a justiça, mas o irar-se, o ódio desmedido do ser humano, como está lá em Mateus 5, 22. O ensino de Jesus causa vergonha, porque desnuda a verdade do coração soberbo, arrogante do homem. Isso causa-lhe vergonha, porque ele foi desnudado no oculto da sua arrogância, da sua soberba. Então esse homem é rechaçado dessa sociedade secularizada, como foi Paulo, como é você, eu, nesse contexto. Queridos irmãos, o desafio de não se envergonhar de Jesus
nos leva a outras demandas da vida desse Jesus, da vida com Jesus, que podem trazer vergonha. A vergonha diante do próprio Evangelho, a vergonha decorrente das consequências do testemunho de Jesus, a vergonha decorrente das consequências do testemunho de Jesus, irmãos. Como é difícil testemunhar desse Jesus na sociedade secularizada. A vergonha decorrente, irmãos, dos sofrimentos resultantes da vida de Jesus. E segundo os princípios da palavra, a vergonha do estado dos outros cristãos. A vergonha de Jesus diante da nossa condição pecadora. Irmãos queridos, como podemos superar a vergonha diante do próprio Evangelho? Nós olhamos, irmãos, esse poder que o Evangelho tem. É o poder. É esse poder para superar essa vergonha diante desse próprio Evangelho que é exposto por meio de uma pessoa, Jesus Cristo. Nós olhamos aqui, Evangelho é uma pessoa, Evangelho é Jesus Cristo, chamado por Ele de Cristo tão intensamente. Nós olhamos aqui, irmãos, quando vemos que a cruz de Cristo era o motivo, a razão da perseguição que Paulo sofria. Pregar, irmãos, a salvação em Jesus, por entender que esse alguém fora punido por nós, por nossa culpa. Mostrar que na cruz, irmãos, foi cravada a nossa vergonha, foi revelada a nossa miséria, a nossa depravação, e resgatada a nossa vida. Era um escândalo diante da visão simples, de que Jesus era simplesmente um bandido, um mero bandido. E essa é a chave para entender por que Paulo era perseguido. Como diz Gálatas 5:11, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. A cruz de Cristo era o motivo, a razão da perseguição que Paulo sofria. Pregar por entender, irmãos, que esse alguém fora punido por nós, fora crucificado por nossa culpa. Mostrar que na cruz foi cravada a nossa vergonha, foi revelada a nossa miséria, irmãos. Mas Paulo aí, depois de tudo isso, perseguido, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Havia muitos motivos para se envergonhar do Evangelho. A cruz era um escândalo para os judeus, era a tolice para os gentios, era a razão da perseguição dos servos de Deus. Afinal, se Jesus era Senhor dos cristãos, fora morto como bandido, os seus seguidores seriam em tese também malfeitores. Mas mesmo assim Paulo transitava entre os gentios judeus, pregando com toda a autoridade, com toda a ousadia, com toda a coragem esse Evangelho, porque ele entendia que essa era a sua missão. Como diz em Romano, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho da cruz tem poder para salvar judeus. O Evangelho da cruz tem poder para salvar os gregos, salvar os gentios, salvar pecadores. A salvação que vem do significado da cruz, ela salva. Por isso deve ser pregado com ousadia e com coragem. Esse Evangelho, irmãos, é poder para vencer a vergonha decorrente das consequências do testemunho de Jesus. Testemunhar sobre Jesus acarretou prisões. Paulo preso,
Porém, admoesta Timóteo, como está em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Participar dos sofrimentos por causa do Evangelho é necessário. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. Faz parte da vida com Deus, padecer, sofrer perseguições. Pois o testemunho do Senhor crucificado, ou mesmo dos encarcerados por causa desse testemunho, em vez de vergonha, devem gerar neles solidariedade. Paulo convida Timóteo para viver solidariamente com ele, por causa de Cristo. A dor de ser incompreendido no mundo. Eu e você vamos ser incompreendidos, assim como Paulo foi. Mas Paulo gera solidariedade em convidar Timóteo para viver com ele, por causa de Cristo. Irmãos queridos, o Evangelho é o poder para vencer a vergonha decorrente de sofrimentos, resultante da vida com Deus. Paulo apresenta seu próprio testemunho. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aquele que prega o Evangelho sofre muitas coisas. Mas quando aquele que sofre, crê e conhece o Senhor, ele tem a certeza do poder de Deus. E esse poder o livra. E esse poder dá fim à dor. O caminho de Jesus, que sofreu, mas venceu, passa a ser o seu, o meu, o nosso caminho. O caminho dele, de sofrimento até a cruz, é o meu, o seu caminho. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele sangrou na cruz, por amor a mim e a você. Agora esse passa a ser o meu, o seu caminho, até que Ele volte para consolar-nos, estarmos com Ele na glória eterna. Irmãos queridos, o poder de Deus, que é o Evangelho, supera a vergonha do estado dos outros cristãos. Para quem é honesto, irmãos, ser amigo de um prisioneiro é terrível. Seja o preso culpado ou inocente, é terrível você ser amigo de um presidiário. A vivência do Evangelho na perspectiva libertadora, ela não permite, ela provoca consequências radicais na sociedade secularizada. Mas Paulo, ele elogia Onesíforo, companheiro de Paulo, que nos momentos difíceis esteve ao seu lado. 2 Timóteo 1,16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Precisamos de muitos Onesíforos. Que nos ajudem, irmãos, assim como Paulo foi ajudado, a superar as dificuldades advindas do testemunhar de Jesus, do testemunho de Jesus. O Evangelho, irmãos, ele é o poder para superar a vergonha de Jesus diante da nossa condição pecadora. Nós olhamos para esse texto, diante de Deus, diante de Cristo, nossa vergonha se intensifica. Ao matarmos o único homem justo que verdadeiramente existiu,
nossa vergonha ainda se torna maior. Porém, a morte de Jesus, ela foi por nós, por pecadores. Ele assumiu o lugar que era nosso. Ao assumir o lugar que era nosso, ao morrer por nós, irmãos, Ele permitiu-nos ser feitos filhos de Deus. Ele permitiu-nos ser adotados como filhos de Deus. Ele olha e vê nós depravados. Ele vê as tendências nossas de viver a injustiça e a maldade. E mesmo assim Ele se dá por nós em sacrifício vicário. Nós, irmãos queridos, nós somos incapazes de recorrer ao trono da graça, de sustentar, irmãos, a nossa vida e testemunho na presença de um Deus que redime o arrependido. E é somente por Ele, através da graça dEle, que podemos, irmãos, viver dessa forma. Por nós mesmos nós não recorremos ao trono da graça, mas Ele se deu por nós. Ele foi atrás de mim e de você, pecadores, para com a sua graça nos alcançar e trazermos ao trono da graça dele e nos redimir e nos transformar. Somos santificados e Jesus não se envergonha de nós, irmãos. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2:11. Eu quero concluir, irmãos. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Mas eu quero concluir dizendo para você que provavelmente o maior desafio, irmãos, para o cristianismo, desde sempre, é um salvo conseguir suplantar o fato de que ser um estranho no mundo é difícil. Ninguém o entende, pois a sua linhagem não é desse mundo. A minha linhagem, a sua, não é desse mundo. Os seus atos, os nossos atos, os atos desses que foram alcançados pela graça de Deus, irmãos, não tem a mesma motivação dos atos dos demais. A nossa motivação é glorificar esse que se deu por nós. O cristianismo, irmãos, de embuste, o cristianismo de aparência, ele não cabe dentro do conceito de cristianismo. Ele não transita com o secularismo. Ele não transita com a vergonha de sermos filhos desse, que deu o seu único filho para que fôssemos redimidos. Falar do testemunho de Jesus, é preciso respeitar o martírio, ainda que seja da própria vontade, irmãos, de negar. A vergonha do Evangelho é nossa impotência diante de tanta gente, de tanta maldade, de tantas evidências, irmão, de que é melhor viver sem o Evangelho, é melhor estar em casa. Mas o Evangelho
é em si mesmo e por si mesmo, irmãos, o poder de Deus. E o poder do Evangelho é Jesus. É o que aconteceu com ele na cruz do Calvário. Ele pôde passar pela vergonha da cruz sem ter do que se vergonhar. Em nenhum momento ele se envergonhou de ser crucificado como um bandido, como escória da sociedade, por amar você e a mim, pecadores. Ele venceu a morte sem ter vergonha de nós. Portanto, não nos envergonhemos do Evangelho. Por mais que sejamos desprezados, diante da secularidade que assola esta nação, o Rio de Janeiro, lembremos que Ele não se envergonhou de nós na cruz do Calvário. E esse é o Evangelho que eu e você cremos, que nos transformou e que pregamos. E é esse Evangelho que precisa ser anunciado. Que eu e você, irmãos, que essa igreja não se envergonhe do Evangelho e continue com ousadia e coragem, assim como Paulo, como tantos outros, como o próprio Jesus Cristo na cruz pregou o Evangelho, atraindo todos a Ele. Que assim seja eu e você como igreja, como filhos de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe as nossas vidas. Deus abençoe a vida da Igreja Presbiteriana do Realengo.